que ele será o chairman das comunicações orais. Primeiramente, bom dia a todos. Daremos início às apresentações orais e o primeiro aluno a apresentar será o aluno Leonardo Félix Santiago, que atualmente é mestrando em Engenharia Física na UFRPE, na unidade da UACS, em Cabo Santo Agostinho. Só passar o áudio para ele, Albert. Sim. Compartilhamento de tela. Estão vendo? Nós estamos conseguindo observar, Leonardo. Ok, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, sou estudante do mestrado em Engenharia Física. Estou desenvolvendo uma pesquisa com a colaboração de Felipe Silva, Carlos Duque, sobre a orientação do professor Vinícius Araújo. O título do meu trabalho é a influência do dopante de sério nas propriedades estruturais e ópticas de nanopartículas de óxido de zinco. A indústria têxtil e vestuário ocupa um importante papel econômico no nosso país, em especial o estado de Pernambuco. Atrelada a esse setor está a indústria de beneficiamento têxtil, ou seja, a lavanderia, cuja principal matéria-prima é a água e é utilizada de forma bastante significativa. Diante disso, os corantes utilizados apresentam um eventual potencial de contaminação dos corpos hídricos. Então, diversos estudos apontam a fotocatálise como alternativa para o tratamento dos efluentes dessa indústria. O processo de fotocatálise se dá através das sobreposições de orbitais de um semicondutor, né? Que é a formação de uma banda de valência e uma banda de condução. Ao interagir com determinado comprimento de onda, por exemplo, a luz solar, elétrons da banda de valência migram para a banda de condução, que age como um agente redutor, que na presença de oxigênio produz o superóxido, que na presença de água produz a degradação ou a modificação de compostos orgânicos, que no caso o corante. E por que usar nanopartículas? Ao utilizar materiais em nanoescala, é possível a obtenção de propriedades químicas e físicas e ópticas únicas. Um exemplo é o ouro, que em escala maior tem a coloração amarela e em nanopartícula pode variar de vermelho a roxo. Isso se deve ao aumento da sua área superficial. Aqui temos a primeira imagem de um cubo com área superficial de 6 centímetros quadrados. Se esse cubo for preenchido com cubos menores de 1 milímetro, essa área superficial passa para 60 centímetros quadrados. E se for preenchido com cubos menores de 1 nanômetro, essa área passa a ser de 6.000 metros quadrados, o equivale de 1/3 maior que um campo de estádio de futebol. O zinco apresenta uma variada aplicação, desde aditivos em pneus, pigmentos em tintas e esmaltes, biomedicina, eletrônica, dispositivo sensor de gás, em especial como fotocatalisador. Essa propriedade pode ser ampliada com a dopagem, que é a
introdução de um metal à rede cristalina do zinco. Ao introduzir o dopante, há uma deformação da rede cristalina, além das alterações dos níveis eletrônicos desse material, aumentando assim sua capacidade de absorver radiação, consequentemente, sua propriedade fotocatalítica. Um diferencial desse trabalho é o tipo de aquecimento, onde o aquecimento convencional, a produção de um gradiente de temperatura e corrente de convecção, ao utilizar microondas, é emitido um campo elétrico invertido, que a cada alteração, o dipolo tende a seguir o campo elétrico. Essa característica induz a agitação das moléculas e essa energia é dissipada em forma de aquecimento interno homogêneo. Então, todo o meu material vai aquecer por igual. Isso traz algumas vantagens, como o tempo de reação. Enquanto o aquecimento convencional leva de 8 a 12 horas, no micro-ondas é possível fazer em apenas alguns minutos. O alto nível de pureza do produto, o baixo custo, além da economia de energia, e o maior controle da reação, onde eu posso variar tanto a temperatura, taxa de aquecimento. Na parte experimental do nosso trabalho, a gente fixou alguns parâmetros, como o tempo de 32 minutos, temperatura de 120 graus, solvente. Foi usado apenas o método isotérmico, que utiliza água como solvente. A taxa de aquecimento foi de 30 graus por minuto. Aqui no gráfico de 7 pontos, a inclinação da reta demonstra, essa linha azul, quão rápido o meu material foi aquecido. E decidimos variar a concentração do reagente, no caso do dopante, que eu vou explicar no slide a seguir. Para a preparação da amostra, foram adicionados a massa de nitrato de zinco em 50 ml de água, substituindo a massa de zinco por sério nas concentrações de 0 a 5%. Em seguida, foi adicionado hidróxido de sódio 3 molar e levado ao micro-ondas, como mencionado, a 120 graus por 32 minutos. Em seguida, as amostras foram lavadas e secadas e seguiu para a caracterização. O DRX, que é a figura 1A, demonstra os padrões das amostras sintetizadas. Todas foram identificadas como padrão hexagonal da auxita e a amostra com concentração superior a 2% apresentaram uma fase secundária da estrutura cúbica do óxido de sério, que é demonstrado aqui nessa linha pontilhada. Ao dar um zoom no pico referente ao plano 101, foi observado um shift na amostra de 4%. Na literatura relata que isso ocorre devido a altas concentrações de sério 3+, pode ser convertido em 4+. Essa alteração de raio causa deformações na rede, mas mesmo assim pode ser considerada estrutura hexagonal explícita, apenas uma variação dos parâmetros de rede. No gráfico 2A, temos o tamanho do cristalito. Notamos que ao introduzir sério na estrutura do zinco, há o aumento do cristalito até 2%. Em seguida, há uma diminuição. Isso é explicado
porque até 2% o célio está sendo totalmente introduzido na estrutura do óxido de zinco. A partir de 3%, íons que deveriam estar sendo introduzidos no óxido de zinco estão sendo utilizados na formação da fase secundária do óxido de célio. Há também uma diferença de crescimento entre os dois campos. Isso caracteriza um crescimento preferencial em determinado plano. E também nos parâmetros de rede, ao aumentarmos a concentração de célio, há uma variação dos parâmetros de rede A e B, em especial no de 4%, que foi mencionado anteriormente. Nos espectros de absorção UV visível, nota-se que as amostras têm uma forte absorção no comprimento de onda ultravioleta, entre 320 e 368 nanômetros. Isso possibilita a utilização da nanopartícula sob a luz solar. No gráfico 3B, temos o energy gap direto e indireto. Há uma diminuição da energia em relação ao óxido de zinco puro. Isso se deve ao aumento de cargas, né, na superfície da partícula, caracterizando, possibilitando níveis intermediários. Conclusão: o método isotérmico assistido por micro-ondas provou ser eficiente na síntese de partículas de óxido de zinco dopadas de série com diferentes concentrações. Fases secundárias de óxido de série público foram encontradas para concentrações superiores a 2% de sério. Os dados de UV visível indicam que as amostras apresentam uma forte absorção no UV e uma diminuição da banda de gap indireto com aumento da concentração de sério na matriz. Próximas etapas é a caracterização da morfologia, realizar fotocatálise promovida por luz visível, realizar testes usando efluentes industriais da indústria têxtil e a aplicação também da fotocatálise em outros corantes. Agradecimento ao Laboratório NanoA, Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, CNPq, a FACEP e o Grupo NAC. Obrigado. Léo, agradecemos a sua participação no evento e vamos agora para as perguntas. A primeira pergunta, ou melhor, a pergunta que nós temos aqui no chat do Zoom é do Felipe. E o Felipe ele pergunta o seguinte: essa nova fase do óxido de sério, ela é interessante para alguma aplicação específica? Como, por exemplo, tratamento de efluentes, enfim. Existe uma aplicação a mais por ter essa nova fase? Sim, eu tenho que realizar teste. Eu ainda estou na fase inicial da pesquisa, então eu prefiro não dar alguma resposta indefinida. Agradecemos a participação e agora vamos dar início à segunda apresentação, que é com o aluno Victor Adam dos Santos, que é também aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Física da UFRPE. E sempre lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto no chat do YouTube como aqui no chat do Zoom, ok? Muito obrigado, Léo, mais uma vez pela apresentação. Boa tarde, bom dia, desculpa. Meu nome é Victor e o tema do meu trabalho é o estudo teórico da transparência e absorção eletromagneticamente induzida em átomos. Sou orientado pelo professor Rafael.
Então, qual a importância... Peraí. Está compartilhado aí? Sim, Vitor. Qual a importância do estudo desses efeitos coerentes? Primeiro, técnicas de magnetometria. Por exemplo, se eu tenho uma célula de Césio, como mostrado aí, incide luz, eu vou ter um gráfico aí de tensão em função de frequência, e para medir o campo magnético, eu preciso da distância entre esses picos aí da tensão. Então, quanto mais estreita for a largura desses picos, mais precisa vai ser minha medição. Também posso aplicar esses efeitos coerentes em memórias atômicas, ou seja, armazenar informação na luz. E também resfriamento de átomos, onde a gente consegue levar átomos a escalas de dezenas de microkelvins. Então, o objetivo geral do trabalho é compreender os efeitos coerentes de AIT e de AIA em um sistema de 4 níveis através da construção de um modelo teórico. Aqui a gente tem um sistema de 3 níveis, onde tem 2 níveis aí no estado fundamental, degenerados, um A e um B, e um nível no estado excitado, 2. Em cada transição tem campos acoplados. O campo ômega W, a gente chama de campo de bombeio, ou campo forte, e o campo ômega W', a gente chama de campo fraco ou campo de prova. E a energia do campo excitado, pela lei de Planck, é dada por H cortado ômega zero. O Hamiltoniano de interação entre os campos do sistema é dado por menos o produto interno do momento do dipolo elétrico com o campo elétrico. E o campo elétrico é a soma dos campos dos feixes. E aí dá essa matriz enorme. Para simplificar, nós pomos isso em função das frequências de Rabi, que descreve tanto a evolução temporal como espacial dos campos. E também fazemos a aproximação da onda girante, onde a gente tira os termos que oscilam muito rápido comparado com os períodos de oscilação da luz. E aí temos esse Hamiltoniano de interação. E aí a gente resolve o problema de alto vetor e alto valor do sistema. E obtemos esses 3 altos valores acima e abaixo os 3 autovetores associados. Um desses autovalores é o zero, e o autovetor associado a ele é uma superposição coerente dos estados fundamentais. Ou seja, a probabilidade de um átomo esteja no estado lambda 1 ser excitado para o lambda 2 é nula. Isso quer dizer que esses átomos que estão nesse estado estão invisíveis, ou seja, a radiação não vai conseguir excitar eles de jeito nenhum. E a gente chama isso de estado escuro. Esses átomos estão no aprisionamento coerente de população. Para um sistema de 2 níveis, agora adicionando ΔW', que é uma dissintonia aí, entre o campo e o sistema, a gente observa uma curva normal de absorção e de dispersão, onde na região de ressonância é um pico na absorção comum. E um sistema de 3 níveis, agora adicionando a taxa de decaimento espontâneo no estado excitado e de decoerência nos estados fundamentais, a gente observa uma queda de absorção abrupta na região de ressonância. Nessa região ocorre a transparência eletromagneticamente induzida. E exatamente no zero ocorre o fenômeno que a gente mostrou antes, de aprisionamento coerente de população. Como obtemos esse gráfico? Calculando o Hamiltoniano inteiro do sistema. O Hamiltoniano inteiro é dado pelo Hamiltoniano de interação e o Hamiltoniano do Alton, justamente adicionando a parte de Planck. E a equação abaixo, a última equação, dá a descrição temporal das densidades populacionais e de carência do sistema, que é a equação do Liouville. A gente adiciona esse lambda maiúsculo, adicionando os fatores de decaimento e decoerência do sistema. A gente aplica também a técnica de variáveis lentas para analisar apenas as funções que variam lentamente no sistema. E com isso a gente obtém as equações de Bloch. Cada uma dessas equações descreve a evolução temporal das populações e das coerências do sistema. Porém, vamos resolver isso em estado estacionário, pois elas convergem para um valor muito rápido. Como a solução analítica desse sistema ainda é complicada, vamos utilizar métodos perturbativos, utilizando como parâmetro o campo fraco do sistema. A solução pode ser obtida resolvendo em todas as ordens de perturbação.
Em ordem zero de perturbação, é como se o campo fraco não existisse no sistema, estivesse desligado. Então, todos os termos que estão multiplicados por ele são anulados do sistema e adicionam a equação no final da soma das três populações de cada um dos estados igual a 1, que quer dizer que o sistema está fechado, ou seja, não há entrada de átomos. Então, como o campo fraco é tido como desligado nessa ordem, todos os átomos são bombeados para o estado 1. Resolvendo em primeira ordem de perturbação, a gente obtém essas equações para as transições 2, 1b e 1ab. E com isso podemos encontrar esses gráficos que mostrei anteriormente. Porém, tem um problema para o sistema de 3 níveis, o I para o EIT. Quando eu aumento muito a potência do meu feixe de bombeio, a largura do EIT vai aumentando, de modo que a coerência do sistema é afetada. Ou seja, nessa região de transição da largura do EIT para o efeito Doppler, há uma quebra da coerência do sistema. Não faz sentido mais estudar o sistema por coerência. Há uma separação de linhas espectrais pelo efeito Doppler-Taubes. Então, o EIT se torna inválido para um certo limite de potência de bombeio. Então, se faz uso do estudo do sistema de 4 níveis. Vai ficar mais claro à frente o porquê. Agora, nós temos 2 níveis degenerados também no estado excitado. E o hamiltoniano é bem semelhante ao caso anterior. A gente tem a mesma ideia, define equações de Rabi, faz a aproximação de onda girante, e agora temos 2 termos novos na equação de Liouville, um termo de entrada e um de saída. Eu não considero mais o sistema como um sistema fechado. E aqui introduz-se um termo mais importante desse sistema, que é a taxa de transferência de coerência. A taxa de transferência de coerência B se dá pelo decaimento da coerência dos estados C e D para a coerência dos estados fundamentais AB. Resolvendo as equações de Bloch do mesmo jeito que o sistema anterior, no estado estacionário, e aplicando métodos perturbativos, em ordem zero obtemos essas formações. Em ordem 1, essas equações aqui enormes. Então, o que isso significa? Quando não há transferência de coerência, ou seja, quando B é igual a zero, a gente obtém essa curva alaranjada, que é o EIT que a gente já tinha visto anteriormente, o decaimento de absorção na região de ressonância. Quando B é igual a 1, ou seja, quando há uma taxa de transferência de coerência total dos estados C e D para o AB, há um pico de absorção abrupto também. Esse fenômeno é o PIA, absorção eletromagneticamente induzida. Nas curvas à esquerda, a gente observa que com o aumento da potência, o EIT se alarga. E aí, cria 2 estados separados, o que não é desejável. Nas curvas à direita, nós vemos que quando eu aumento a potência, a largura do feixe não se altera. A largura do sinal não se altera. E isso é desejável. Nessas curvas que divergem, esse gráfico é um gráfico de largura em função da potência do feixe de bombeio, a gente observa que se diverge de zero, quando B é igual a 0 até B igual a 0,6, que é justamente na região de EIT. Então, e na região de EIA, de 0,85 até 1, a gente observa um estacionário no final, mesmo com o aumento do feixe de potência, ou de bombeio, perdão. Variando aqui o B, de 0 até 1, a gente observa na curva mais baixa, que é onde é EIT puro, B igual a 0, o fenômeno de EIT, e quando eu vou aumentando esse valor de B, o EIT vai diminuindo até chegar em B igual a 0,8. Nesse caso, ele se cancela com o fenômeno do EIA. E para cima desses valores, a gente só observa o EIA, até a curva preta, onde B é igual a 1. Aqui, essa curva é do parâmetro de B em função do campo forte. A gente varia o valor de B e do campo forte para ver quando esses fenômenos se cancelam, que é a figura à esquerda, e conseguimos montar essa figura da direita, que é a curva onde delimita as faixas de EIT e de EIA. Então, acima, esse gráfico é a taxa de coerência, taxa de transferência de coerência em função do feixe de bombeio. Acima da curva, a gente tem EIA, abaixo EIT, e nessa curva é o cancelamento dos 2 efeitos. Aqui eu fixei o valor da taxa de transferência de coerência
a 0,6 e variei apenas a potência do meu sistema, da potência de bombeio. E observei os três fenômenos. O fenômeno de AIT, para um valor mais baixo de potência, o cancelamento, para um valor intermediário, e um EIA, para um valor mais alto de potência. Esse aqui é o mais não compreendido ainda no momento. Aqui eu vario a taxa de saída. Inicialmente, na verdade, eu fixo ela 0,5 e decresço o valor da minha potência. Eu observo que na região de ressonância, por mais que tenha um EIA, quando eu dou um zoom, tem um EIT no mesmo sinal. Ou seja, tem uma interação entre os dois efeitos no mesmo sistema. E aí, quando eu vou diminuindo mais a potência, no próprio EIA surge um EIA mais agudo. Quando eu diminuo mais ainda a taxa de potência, ou a taxa de saída, eu observo que na região de ressonância, por mais que o sistema esteja quase fazendo um EIT, lá na região de ressonância sobe um pico de EIA. Mais uma vez, os dois efeitos interagem no mesmo sinal. Então, os objetivos alcançados foram soluções analíticas das equações de Bloch para um sistema de 4 níveis, o estudo dos efeitos de AIT e de EIA, análise da largura de ressonância estreita dos sinais, análise da competição e interação dos efeitos, que explica também AIT anômalo, é uma área bem recente ainda. E para estudos futuros, estudo de memórias atômicas, armazenamento e leitura de informação, escrita de um artigo que, na verdade, já foi escrito e está para ser publicado, que é na área de eficiência de memórias atômicas, utilizando a EIA, e montagem de experimento para visualização dos sinais. Essas são as referências. Agradecimento aos professores do Laboratório de Óptica, da UAXA, a UAXA e a FACEP. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Victor. E temos aqui alguns questionamentos dos participantes. O primeiro é do Miquel Monteiro. Ele faz a seguinte pergunta. Depois que o átomo está no estado escuro, ele ainda interage com frequências de rádio ou fica escuro para todo o espectro eletromagnético? Para todo o espectro. Só que essa coerência tem um tempo. Então, depois de um tempo, o átomo vai sair desse estado. Mas para qualquer radiação, ele é invisível. Uma segunda pergunta é do Rafael Lobo, que está também participando aqui pelo Zoom. Ele gostaria de saber o que caracteriza a mudança do valor da variável B e do que ela depende. Bem, B é um valor totalmente experimental. Aqui a gente está tratando de um modo bem teórico. Então, é apenas uma análise teórica da taxa de transferência de coerência, isso é uma coisa observada, e aí a gente tenta trazer uma lógica para o que a gente observa. Não é algo tão visível, mas acontece, e explicando o que acontece, a gente consegue entender o fenômeno variando esse valor de B. É literalmente a taxa de transferência de coerência, que a coerência é a superposição entre os estados, a taxa de transferência de coerência dos estados excitados para os estados fundamentais. Coerência dos estados fundamentais. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. E agora vamos para a última apresentação dessa sessão, que o responsável por ela é Edmilson José, que é aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Física da UFRPE. E desde já, sempre lembramos que tanto os participantes no Zoom, como também no YouTube, podem também fazer perguntas, certo? Então, sempre passam pelo chat e sempre vamos estar conferindo e fazendo para o palestrante. Ok, bom dia. Aqui. Estão vendo aí? Bem, começando, como o Alisson falou, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Física, no qual sou orientado pelos professores Rafael Alves e Max. Sou engenheiro mecânico também, de formação, e venho atuando nos últimos 7 anos no segmento sucroalcooleiro. E o título do trabalho que vou apresentar para vocês é
a avaliação estatística de propriedades termodinâmicas do processo de cogeração de uma indústria sucroalcooleira. O roteiro da apresentação vai seguir basicamente esses 5 tópicos aí. Fazer uma introdução inicial do segmento, qual a perspectiva, mostrar o estudo de caso de uma usina localizada na região sul do estado de Pernambuco, a metodologia do tratamento desses dados e analisar os resultados e fazer as conclusões. A eficiência energética tem se tornado um tema cada vez mais evidente, né? Dado a escassez de recursos naturais para geração e fornecimento de energia. E há também uma preocupação ambiental, né? Em aproveitar da melhor maneira possível os recursos naturais. Nesse sentido, o setor sucroalcooleiro tem somado bastante, principalmente nas 2, 3 últimas décadas, né? E além da cana-de-açúcar ser considerada uma fonte renovável de energia. Quem recordar comigo aí do período do início dos anos 2000 vai lembrar da iminente possibilidade de ocorrência de apagão, né? E nesse evento, o governo passou a incentivar melhor o segmento no sentido deles aprimorarem o processo de geração para que a energia excedente pudesse ser vendida. Curiosamente, há 30 anos, o bagaço, ao final de uma safra, sobrava-se muito bagaço. Então, era um resíduo do processo e precisava-se dar um destino. Não porque não se sabia o que fazer. Afinal de contas, não havia infraestrutura, a questão de investimento foi melhorada para que essa energia pudesse ser transformada e vendida, né? E colocada no operador nacional do sistema, aí, no mercado nacional. É importante destacar também que o setor sucroalcooleiro apresenta forte participação na economia brasileira, principalmente desde o período colonial, né? E hoje, no Brasil, o Brasil é responsável por cerca de mais ou menos 40% da capacidade de processamento de cana-de-açúcar do mundo, né? E é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Aqui na matriz energética do Brasil, a gente observa que os derivados de cana representam 17,4% dessa matriz energética. Derivados dos quais tem-se o álcool e o bagaço, né? Bagaço que é conduzido para queima em caldeiras que, por sua vez, alimentam o ciclo Rankine, que vocês estão vendo aqui. Esse ciclo que é bem aplicado nas usinas, acontece que muda só um pouco a quantidade de equipamentos, dependendo da usina, mas é basicamente a mesma. O interessante é que nem todas as usinas operam com eficiência nesse ciclo. Então, é nesse sentido que esse trabalho vem para tentar identificar, diagnosticar, fazer um estudo exergo-econômico da planta em questão, para determinar exatamente as soluções para possíveis ineficiências ou estudar, de fato, o caso. O vapor que é gerado na caldeira, apresentando rapidamente aqui o ciclo aqui, é conduzido às turbinas, né, que converte energia térmica do vapor em energia elétrica. O vapor a baixa pressão sai da turbina e é conduzido ao condensador, no qual condensa e essa água condensada é bombeada de volta. Eu vou mostrar agora especificamente como é o estudo de caso da planta em questão. Aqui eu realizei um fluxograma do processo existente, onde a gente já consegue identificar o processo contém 3 caldeiras operando em paralelo. Essas 3 caldeiras que geram vapor aí da ordem de 18 a 22 kg por centímetro quadrado alimentam 2 baterias de turbina. A primeira bateria para geração de energia e a segunda para operar o processo, para acionar moenda, acionar bomba, acionar desfibrador, que é uma etapa do beneficiamento da cana para o processo de extração do caldo. Após sair, o vapor aqui das turbinas é conduzido ao processo do qual se tira o açúcar e o álcool, né? Esse vapor condensa e essa água condensada é bombeada de volta para a caldeira. Observem que, no primeiro momento, nós vamos focar na identificação dos pontos 4 e 23. Identificação do quê? Identificação exatamente das propriedades termodinâmicas, que dá nome ao título do trabalho. Seria a vazão, a pressão e a temperatura.
para que a gente consiga determinar a eficiência do ciclo, né? Esses pontos, principalmente porque essa etapa do processo é semi-automática. E ela sendo semi-automática, essas informações são salvas a cada minuto. Então, a gente tem todo o histórico aí da safra para essa etapa do ciclo, certo? Ao todo, são 52 pontos para ser analisado. Então, a gente vai estar analisando o primeiro ponto 4 e o 23, que compreende a jusante da caldeira e a jusante aqui das turbinas. E qual a metodologia aplicada para fazer essa análise? Como eu disse, o período de safra é longo, são muitos dados e a gente precisa determinar quais dados representam de maneira mais conclusiva o processo. As propriedades, então, como falei, são vazão máximo, pressão e temperatura para os pontos 4 e 23, nos períodos de coleta de 0, 6, 12 e 18 horas, que são períodos em que normalmente há menos perturbação externa, como, por exemplo, a troca de turno. Sempre que há uma troca de turno, há uma certa oscilação no sistema. Desde o início da definição do objeto de estudo, ficaram as seguintes perguntas. Quais os períodos de safra são mais representativos para o processo e quais os valores serão adotados como padrões para as simulações? Simulações de eficiências ergoeconômica, determinar a eficiência ergoeconômica da planta. Detalhe aqui, eu vou apresentar o procedimento para vocês, apenas para a vazão máxima e no ponto 4, foi conduzido da mesma forma para as outras propriedades, e isso é para otimizar o tempo da apresentação. Aqui, então, no tratamento dos dados, as informações foram coletadas desde o primeiro dia de safra, dia 17 de setembro do ano passado, dia 29 de fevereiro desse ano, foram 163 amostras, então 163 dias, um total de 652 pontos por propriedade, 652 dados. Considerando o ponto 4 e o ponto 23 e todas as propriedades, dá em torno de 4.000 dados aí para analisar. Observem aqui que alguns pontos são zero. Esses dados significam que a usina estava parada perfeitamente. E a gente quer analisar o ciclo operando naturalmente, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai considerar esse valor para fazer uma comparação entre a média da safra inteira com a média só no período de pico de produção. E essa separação, essa distinguição entre a usina operando e parada, como que a gente fez? Opa. Enfim, faltou um slide aqui. Essa distinção que a gente utilizou para separar o que é a usina operando, o que é a usina parada, foi exatamente tirar o período em que... não, tá certo aqui. Voltando aqui. Tratando essas informações, a gente tem os dados da vazão máxima para todo o período de safra, do início de setembro até fevereiro, onde a gente obtém as médias dessas vazões, o limite inferior de controle, o limite superior. E aqui a gente já conclui que o processo não está sob controle estatístico, pois o gráfico das médias apresenta variabilidade instável em torno das médias gerais. Isso é concluído pelo fato de alguns pontos desses aqui, como vocês podem ver, ultrapassarem o limite inferior. Aqui, nesse gráfico de distribuição da vazão máxima, a gente observa que os dados tendem a se concentrar em torno de uma média, que a média especificamente é essa aqui, 37,06 kg por segundo. E acontece que esses valores aqui, próximo de zero, acabam conduzindo essa média para baixo. E esses valores representam que a usina estava parada, e a gente quer exatamente determinar o processo operando. E como que a gente fez essa determinação? Se a gente observar no gráfico aqui, alguns pontos, esses pontos aqui, esses picos apresentam uma certa periodicidade. Essa periodicidade é devido à ocorrência de manutenção planejada, que há uma coordenação a cada 7 dias de fazer essa manutenção, há essa necessidade, devido à deterioração dos equipamentos, e há também a influência de chuva. Quando ocorre chuva, o processo acaba parando por falta de matéria-prima. Então, no primeiro momento, a gente já identifica aqui que o período de novembro e dezembro são períodos em que o processo tende a manter-se estatisticamente controlado. Porque a produtividade
e o aproveitamento do tempo nesse período é alto, né? Quase não chove e a qualidade da matéria-prima é muito boa também. Então, a gente já analisando os resultados, a vazão mássica, considerando só o período de novembro e dezembro, apresenta-se dentro do regime de controle e a distribuição dessas vazões concentra-se em torno da média, que é especificamente 40,92, e se comporta de maneira similar a uma distribuição normal, que é interessante. E o que significa essa diferença aqui, considerando a média de vazão da safra inteira e considerando apenas a média do período de pico de produção? Se a gente fizer uma comparação rápida aqui, a média da safra inteira, 37,06, que a gente tinha obtido antes, e considerando o pico de produção, a média fica de 40,92. E é um aumento aqui de 10,4%. Esse aumento, se for traduzido em faturamento com venda de energia, isso representa um faturamento mensal de R$25.000, o que é um aporte interessante e é uma defesa para fazer esse investimento no sentido de alcançar essas médias. Aqui a gente tem os resultados para pressão ao longo do período de novembro e dezembro, do ponto 4, onde a pressão se manteve controlada estatisticamente, a distribuição se comportou similar à distribuição normal, obtendo essa pressão média de 20 kg por centímetro quadrado. Aqui tem-se a temperatura, que também comportou-se estatisticamente controlada, e no período de novembro e dezembro, onde também a distribuição tendeu a uma distribuição normal e a temperatura ficou a 332 graus Celsius. Fazendo um resumo aqui, então, do fluxograma, os pontos 4 e 23, então, definidos, a vazão mássica dos dois pontos, tanto o ponto 4 quanto o ponto 23, são as mesmas, afinal de contas, adota-se que não há perdas nessa etapa das turbinas aqui, não há vazamento. A pressão do ponto 4, 20, mais ou menos o respectivo desvio padrão. A pressão no ponto 23, de 1 kg, mais ou menos o respectivo desvio padrão. A temperatura no ponto 4, 332, mais ou menos o desvio padrão. E no ponto 23, 118 graus Celsius. Observem que a definição desses dois pontos já permite que a gente coloque aqui a primeira lei e a segunda lei e determine as eficiências desses ciclos, desses equipamentos. Ocorre que, num segundo momento, vai ser feito um trabalho similar para essa etapa aqui, ó, a etapa dos condensadores e das bombas que bombeiam a água de volta para a caldeira. Acontece que essa etapa não é automatizada e vai ter que ser conduzido um trabalho um pouco diferente nessa parte do ciclo, no sentido de determinar as áreas de troca térmica de cada equipamento desse aqui, dos condensadores, dos trocadores de calor, das caixas de evaporação, como é nomeado lá no processo, identificar também as capacidades nominais de cada bomba que são encarregadas de mandar de volta a água. E, de uma maneira geral, a partir juntando esse primeiro momento com o segundo momento do trabalho, que vai ser feito nas próximas semanas, determinar a eficiência exergoeconômica do ciclo como um todo. Concluindo o trabalho, a variabilidade dos dados do ciclo Rankine é acentuada, considerando a safra inteira. Daí a importância de fazer essa análise estatística. A obtenção de dados para o estudo exergoeconômico, a gente já conseguiu nessa primeira etapa, vai ser importante aí para fazer a avaliação termodinâmica da planta industrial e fazer a avaliação termoeconômica, a partir da aplicação do método SPEC, que é o Specific Exergy Costing. Gostaria de agradecer a todos, ao programa de pós-graduação, pela promoção do evento, aqueles que na usina contribuíram também grandemente. A todos. Edmilson, parabéns pela apresentação. Temos aqui um questionamento do Matheus de Albuquerque Souza, que está pelo Zoom, e é o seguinte: existe a possibilidade de colocar equipamentos de resfriamento ou aquecimento intermediário no ciclo com o objetivo de aumentar a eficiência?
Existe sim. No caso, colocar uma etapa de reaquecimento, eu penso que é isso que ele está perguntando. Existe a possibilidade, sim. Aí tem que ver a estrutura da parte de geração de vapor para acrescentar. Algumas caldeiras, no caso, duas, têm superaquecedor. E, se eu não me engano, tem uma que foi retirada porque não surtiu tanto efeito. Enfim, mas é possível, sim, fazer estágios intermediários, né? Isso que ele deve estar perguntando.